eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entre a terra e fornalha. É poderoso, manda o anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisa, chame por Ele, Ele te ouve, te atende, é fiel, manda um anjo pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Canta a igreja. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entre a terra e fornalha. É poderoso, manda o anjo pra me guardar. Oh, glória. Não tem tempestade e Ele na calma, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entre a terra e fornalha. É poderoso, manda o anjo pra me guardar. Não tem tempestade, Ele na calme, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Jesus, Jesus, é Jesus. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade e as palmas que louvam e agradecem ao Senhor Jesus. Aleluia. Vamos receber o pastor da igreja na alegria do Espírito Santo e palma bem forte para Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Aproveitando que todos estão sobre os pés, pega as suas Bíblias juntamente comigo. Eu quero cumprimentar todo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Abram as vossas Bíblias, Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Aleluia. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga glória a Deus. Quantos creem que hoje é uma manhã de bênção para a tua vida? Diga amém. Pega a sua Bíblia rapidamente. Você que não trouxe a sua Bíblia, você pode pegar uma carona aí com esse seu irmão que está do seu lado, para junto nós meditarmos na palavra de Deus. Amém? Vamos ler? Diz assim. E está aqui também. Amém? Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Vamos lá. E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Levanta a sua Bíblia aos céus, levanta a sua Bíblia o mais alto que você puder. Diga assim: meu Deus. Diga: meu Pai, eu creio, Pai, que o Senhor tem uma palavra para minha vida. Diga nesta manhã, diga: meu Deus, faz, Pai, o impossível acontecer. Amém? Senta batendo palma e glorificando esse Deus todo-poderoso, que é maravilhoso, que é grande. Aqui você pode dar glória a Deus, aqui você pode dar aleluia, aqui você pode se alegrar no Espírito Santo. Então dá uma salva de palma para esse Deus todo-poderoso. Bate palma e dá glória, tá bom? Bate palma e dá glória a Deus. Quem pode aplaudir e glorificar, então aplaude esse Deus, porque Ele é bom. Meus amados irmãos, a grande proposta do Evangelho não é apenas mudar o homem por fora, mas transformá-lo por dentro. Eu entendo que mudanças podem alterar hábitos, aparência, um comportamento, uma rotina, mas a transformação, ela vai muito mais além, porque a transformação, ela altera a essência, ela corrige a estrutura interior e renova a natureza do homem ou da mulher que de fato abriu o seu coração para o Senhor. Eu entendo que mudar pode ser trocar de roupa, trocar de um lugar, trocar de uma rotina, ajustar um comportamento por algum tempo, mas a transformação é Deus trabalhando por dentro, até que aquilo que parece por fora nasça de uma nova vida por dentro. Então a transformação, ela vai muito além do que apenas uma mudança. Ezequiel, no capítulo de número 36, versículo de número 26, está escrito: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Observe que Deus não disse: eu vou melhorar o comportamento de vocês. Deus disse: eu vos darei um novo coração. Porque quando Deus, Ele quer transformar uma vida, Ele quer transformar de todos. Mas isso tem muito a ver com a legalidade dada, a vontade expressada em atos, não apenas em palavra. Então eu entendo que quando Deus, Ele anseia transformar esta vida, e essa vida aceita a transformação de Deus, Deus, Ele não melhora apenas comportamento. Porque quando Deus, Ele quer transformar uma vida, Ele não começa somente pelo lado de fora, Ele começa por dentro. É por isso que na segunda carta de Paulo aos irmãos de Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 17, está escrito assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso significa que o Evangelho não veio apenas para maquiar o homem velho. E essa é a ideia que algumas pessoas passam a ter. O Evangelho veio para gerar uma nova criatura. E não é só aparência nova, é vida.
Não é só uma roupa diferente, é coração diferente. Não é só um comportamento ajustado, é uma natureza tratada por Deus. E aqui esse tratamento ele começa no interior. E muitas pessoas procuram uma audiência com Deus apenas para receber uma porta aberta, uma resposta, uma causa, uma vitória. E Deus faz isso. E nós oramos para Deus fazer, para Deus abrir as portas, para Deus curar, para Deus libertar, para Deus entregar vitória. Isso é bom. Nós nos alegramos quando as pessoas contam bênção, quando as pessoas expressam que a casa nova chegou, que a remuneração no trabalho aconteceu, que a porta aberta veio. Mas existe algo maior, existe algo mais tremendo, existe algo mais especial. E o que é, pastor? É viver uma transformação gerada por Deus. Porque a maior resposta de Deus, a maior resposta que Deus pode dar a uma pessoa não é apenas mudar a situação dela. E eu sei que muitos que aqui estão, como eu também, tem áreas de nossa vida que nós queremos que Deus ajuste, que Deus abençoe, que Deus venha empregar aquilo que nós almejamos. Mas tem algo ainda mais precioso. E o que é, pastor? É a transformação. A transformação de vida, no sentido de viver para Deus. Eu entendo que situações mudam, situações podem ser mudadas, vitórias podem chegar. O carro que esta pessoa almeja, com a graça de Deus, ela pode comprar. A faculdade que ela está lutando para conseguir ter um melhor, lutando para o futuro, Deus pode sim fazer. E é importantíssimo. Mas nós devemos compreender algo mais tremendo que Deus gera, que é a transformação de vida. E eu vou repetir isso muitas vezes. Por isso, nesta mensagem, nós não vamos falar somente da mudança de hábito. Vamos falar de transformação de entendimento, transformação de caráter, transformação de vida diária. Então, para entendermos essa transformação, precisamos começar primeiro pelo primeiro ponto. Levanta as suas mãos e diga assim: mudanças, diga versus transformação. Em alto e bom som, levanta as suas duas mãos, diga mudança, diga versus transformação. Por que, pastor, mudança versus transformação é o primeiro tópico? Meus amados irmãos, eu entendo que a ideia central do evangelho simplesmente não é mudar alguém. Pastor, está em contradição. Mas é, irmão, eu vou repetir. A centralidade do evangelho não é simplesmente mudar alguém. Não é. Porque mudar de forma simples, o que é mudar de forma simples? É alterar algo. É sair de um lugar para o outro. É trocar uma aparência. É ajustar um comportamento por um momento. E a Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, que uma pessoa pode mudar de roupa, mudar de cidade, mudar de igreja, mudar de ambiente, mudar de rotina e ainda assim continuar sendo a mesma pessoa por dentro. E você vai glorificar por isso? É triste, irmão. Entenda.
E esse é o evangelho nos dias de hoje que nós queremos. E eu entendo que a transformação é diferente. Porque a transformação é ser trabalhado por dentro até que o comportamento nasça de uma nova natureza. Então a centralização, a centralidade do evangelho não é mudar ninguém. A ideia do evangelho é nos transformar. Porque mudar pode ser trocar de roupa, trocar de cidade, e etc, etc. Mas a transformação é trocar de caráter. Mudar é alterar o comportamento por um momento. Transformar é Deus trabalhar na mente, no coração, no desejo, nas decisões e nas direções da vida. É por isso que em Romanos 12, capítulo 12, versículo de número 2, e não serdes conformado com este mundo, mas serdes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação, ela começa no entendimento. Quando a palavra ela entra na mente, ela começa a corrigir a forma de pensar. Quando ela corrige a forma de pensar, ela começa a corrigir a forma de viver. É por isso que no Salmo 119, verso de número 11, está escrito: esconde a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Veja, a palavra não fica apenas no ouvido, ela entra no coração, porque quando a palavra fica só no ouvido, ela pode emocionar por alguns minutos. Oh, que palavra boa! Oh, que palavra legal! Mas quando ela entra no coração, ela começa a transformar a vida. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga: nós queremos viver a transformação pela palavra. Diga: nós queremos viver a transformação pela palavra. Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 22, está escrito: sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então não basta ouvir a palavra, precisa gerar prática. A palavra precisa gerar rotina, a palavra precisa gerar obediência. E agora pense comigo: se a ideia do evangelho não é mudar, é transformar, porque transformação fala de algo que é gerado de dentro para fora. Mudanças podem ser mudadas de fora, estereótipo, mas ainda conviver com pecados de estimações. E aqui é onde entra uma questão que a prática da palavra, a ministração da palavra, o poder que a palavra gera, é para que nós venhamos ter sede em viver uma vida diferente. Se a palavra, o objetivo da palavra é nós darmos legalidade para ela nos transformar, aí entra a pergunta. Pensa comigo. Que culto que você foi que gerou uma transformação em você? Pense comigo. Qual culto você foi que ficou com aquele gostinho, eu preciso? Que dia foi, que palavra foi essa que entrou na sua mente e começou a mudar a sua forma de pensar? Que você disse assim: que palavra, que culto, me confrontou, mexeu comigo. Que mensagem fez você dizer: eu não posso mais continuar do mesmo jeito? Porque quando uma pessoa ela é transformada pela palavra, ela não fica condicionada ao momento que está vivendo. E aqui, meus amados irmãos, é uma das coisas que eu sempre venho citando, porque se esse pau é transformado pela palavra, a vida dele não se torna condicionada ao que ele está vivendo. Pastor, eu estou triste porque eu estou em crise.
Quem é transformado pela palavra, a crise não tira ele da igreja. Pastor, eu estou enfrentando uma luta. Se ele é transformado pela palavra, a luta não apaga a fé. Pastor, eu estou enfrentando a dificuldade. Se ele é transformado pela palavra, a dificuldade não arranca dele a presença de Deus. Porque a vinda dele à igreja não está condicionada ao problema. A permanência dele em Deus está firmada na transformação que a palavra gerou dentro dele. Levanta as suas mãos ao céu, diga: nós queremos. Diga a palavra. Porque a palavra gera em mim uma vontade de mudar de vida. A palavra gera em mim um desejo de vir para a igreja dizendo: a crise está grande, mas nada me separará do amor de Deus. A luta está grande, mas nada me separará do amor de Deus. A crise está grande, mas nada me separará da presença de Deus. Os pratos são grandes, são muitos, mas nada me separará do anseio e do desejo de servir a esse Deus. Alamai, Joremácia. Te que minarau edinara santo remegia naioje. Pela transformação, pastor, mas eu só quero a mudança. Eu quero, irmão. Olha para esse irmão, diga: nós queremos. Diga: transformação. Diga: se eu ando desta forma. Diga: desse jeito. Diga: se eu tenho esse comportamento. Diga: que não é mudança. Diga: que é transformação. Mas a transformação pela palavra, ela gera mudança. Diga: mas a transformação em si, gerada pela palavra, gera em nós um desejo de viver um projeto de vida nova e ter uma família vencedora. Que tipo de rotina a palavra trouxe para a sua vida? Que diferença a palavra gerou dentro de você? E quando, meus amados irmãos, essa transformação acontece por dentro, ela começa a aparecer em uma área muito importante da nossa vida. O que é, pastor? O caráter. Segundo tópico, diga assim: reputação, diga versus caráter. Em alto e bom som, diga reputação, diga versus caráter. Diga: a mudança gera reputação. Diga: a transformação gera caráter. Agora nós precisamos entender uma diferença muito séria. Reputação e caráter não são a mesma coisa. Reputação é aquilo que os outros pensam que eu sou. Caráter, meus amados irmãos, é aquilo que Deus gerou em nós. Caráter é o que Deus sabe que eu sou. Reputação é o que eu construí diante dos homens. Caráter é o que permanece quando ninguém está me vendo. Eu pastoreei uma cidade, minha esposa aqui está de prova. Tinha uma pessoa muito conceituada, com uma boa reputação. E o povo dizia: rapaz, aí é mulher abençoada. Essa pessoa um certo dia chegou e disse assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Chamei minha esposa, a gente foi conversar. E aquela mulher declarou alguns pecados de estimação. Que esses pecados, ora, se fosse compartilhado, geraria um escândalo. E aqui é onde entra a questão que muitas pessoas têm uma boa reputação. Mas que tipo de pecado de estimação te consome no oculto? Que tipo de pecado de estimação te faz você dizer: Deus tem misericórdia de mim, mas eu não consigo me controlar aqui?
E aqui é onde entra a centralização do evangelho. Que o objetivo do evangelho é o quê? Transformar para gerar caráter. E o objetivo de algumas denominações é mudar para gerar reputação. Mas o objetivo da palavra é o quê? Em alto e bom som, diga transformar. Diga para gerar caráter. Diga transformar para gerar caráter. Diga mais algumas denominações, diga é mudar. Diga para gerar reputação. Qual é a diferença, pastor? Que quem é transformado, as ações de transformação, não é só perante as pessoas. Na calada da noite, quando ele está sozinho a sós, o celular dele continua convertido. As redes sociais dele continuam convertidas. As ligações dele continuam convertidas. As palavras dele continuam convertidas. O comportamento dele continua convertido. E do outro lado alguém pode dizer, e se o povo souber? Quem está preocupado só com a reputação e é um mau caráter, ele diz, mas aqui ninguém está vendo. É por isso que eu te trouxe para cá. Porque aqui é oculto. E é onde a falta de caráter e é tirado a roupa do tal homem de Deus que perante a sociedade é vista, ou a mulher de Deus perante a sociedade é vista. Mas o homem que tem transformação e caráter espiritual, quando o prato do maligno é oferecido e diz, aqui ninguém está vendo, ele vai dizer, Satanás, tu deu a viagem errada. Tu deu viagem errada aqui. Por que tu deu viagem errada? Porque aquilo que eu sou perante o povo, eu ainda sou mais distante do povo. Aquilo que eu faço dentro da igreja, eu faço mais quando alguém não está me vendo. Porque aquele que tem a medida correta, a autoridade, que é juiz dos vivos e dos mortos, que é advogado por excelência, ele ainda continua me enxergando quando ninguém me vê. Alauate o remai, o canto. Elebará canto, negai, de remícia. Levanta as suas mãos ao céu, diga o caráter permanece. Diga o caráter que essa igreja quer ter. É um caráter bíblico. E eu venho nessa audiência com Deus para dizer para você, a vinda de Jesus se aproxima. E Ele está a querer transformar aqueles que estão dispostos a viver uma reputação com caráter. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 17, 7. Aqui é Deus falando para Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel, não te atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque bem o rejeitado. Porque o Senhor não vê como um homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha. Porém o Senhor olha coração. O homem vê no culto, Deus vê a intenção do coração. O homem vê a roupa, Deus vê a vida. O homem vê a aparência, Deus vê a essência. Oh, meus amados irmãos, e Deus está dizendo nesta manhã, todas as audiências, eu quero gerar em ti comportamentos novos, comportamentos esses que geram transformações. Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Atos 11, 26, e sucedeu que todo ano se reuniam naquela igreja e ensinava muita gente. Aonde é? Em Antioquia, aonde os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Mas por que eles foram chamados de cristãos? Porque o povo olhava para eles e diziam, eles se assemelham a Cristo. Eles se assemelham ao Senhor. E eles foram chamados cristãos porque havia neles uma marca.
química, havia uma semelhança, havia neles um apego, uma aproximação a Cristo. Neles apontava para Cristo, o comportamento deles denunciava que eles pertenciam a Cristo. Essa é a ideia do Evangelho. Não é apenas frequentar um lugar religioso, é se parecer cada vez mais com Cristo. Olha para esse irmão e diga: é se assemelhar o varão perfeito. Pega na mão desse crente que está do seu lado, diga: eu sei que está difícil, diga: eu sei que está complicado, eu sei que aquilo que o diabo oferece é muita coisa, mas a igreja continua dizendo não, porque o anseio da igreja é o quê? Eu quero me aproximar de Cristo, eu quero parecer com Cristo, eu quero ter a estrutura, a Manai de um varão perfeito. Levanta as suas mãos e adora a Deus. Há uma atmosfera espiritual neste lugar aqui. Deus está dizendo para alguém: eu quero, Nagai, eu quero tocar em ti. Não é apenas para você ter sensibilidade ou alegria no culto. Eu quero que você saia daqui com um anseio de transformação, dizendo: eu posso ser mais um que se assemelha a Cristo, eu posso ser mais um que é igual, que tem aparência. Ele olha como os varões da Bíblia olhavam, ele prega como os varões da Bíblia pregavam, ele anda como os varões da Bíblia andava, ele fala como os varões da Bíblia falavam, ele fala de Jesus, ele se assemelha ao Cristo, ele anda na palavra, ele vive pela palavra, ele se alimenta da palavra, ele come da palavra, ele tem sede da palavra, ele discerne pela palavra. Eu vou deixar vocês adorar por alguns segundos, viu? Eu vou deixar vocês adorar. Anagai, tio Rimide. E não é só bater palma não, porque há uma unção neste lugar. Está consumindo o teu coração por dentro. Porque Deus está me dizendo: eu vou te transformar para gerar caráter espiritual. Nós não somos chamados de cristão porque pertencemos a uma denominação. Nós não somos chamados de crentes, de filho de Deus, de transformado, porque carregamos uma Bíblia na mão. Nós somos chamados de tudo isso porque fomos transformados e o fruto do Espírito foi gerado, que é o caráter de Deus na vida do cristão. É por isso que o diabo olha para você e diz: eu não toco. É por isso que o cão diz: eu quero matar ele com câncer, eu quero matar ele com doenças, eu quero destruir a vida dele. Mas o trabalho foi desfeito, mas a obra não tocou, porque a Bíblia nos ensina que maldição sem causa não toca. E nós estamos nesta audiência com Deus para declarar para o inferno: nós só adoramos e se culpamos ao Senhor, 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 ao Deus, o Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, a rocha eterna. Há uma nuvem de glória neste lugar. Há uma nuvem de glória. O diabo pode oferecer coisas aí fora, mas aqui dentro nós estamos no refúgio. Aqui dentro nós estamos nos fortalecendo. E quando nós sair daqui, a declaração vai ser essa: solta as almas, Satanás. Solta as vidas, Satanás. Solta as almas em chucaveira. Soca as almas. Solta as almas, tranca-rua. Solta as almas, pombagira. Solta as almas de espírito de enfermidade. A igreja está habilitada, está cheia. Eu vou descer aqui porque a igreja está cheia.
cheia, 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 cheia de poder, cheia de virtude, cheia de unção, cheia de graça, cheia de autoridade para arrancar as almas que estão na mão do diabo, porque o diabo vai dizer: eu não toco nele, eu não toco nela, porque ele não dá brecha, ela não dá brecha, não tem nada no oculto, não tem nada que... Pega na mão desse irmão que está do seu lado, levanta a mão dele aos céus. Segura a mão desse irmão que está do seu lado, levanta a mão deles aos céus. Olhe na pupila do olho dele e diga: não é difícil ser crente. Porque nós somos crentes, não é porque somos fortes. É aquilo que está em nós que nos conduz a esta verdade. Aquilo que está em nós é que nos conduz a esta verdade. Eu estou me sentindo há 15 anos atrás, 20, 17, quando eu ainda era itinerante. Deus está dizendo para você aqui nesta manhã: eu estou te pegando, eu estou te levantando. Eu estou dizendo para você: eu vou te apresentar o mundo como Deus apresentou a sua. De que sentido, pastor? Está lá meu servo, está lá minha serva temente, está lá minha serva que tem intimidade, está lá o meu varão que tem autoridade, está lá essa mulher de Deus que tem poder. Fica sobre os seus pés por alguns segundos, porque ainda tenho que orar aqui. Fica sobre os seus pés por alguns segundos. Segura na mão desta pessoa, porque isso aqui vai estremecer, viu? Isso aqui vai estremecer. Pode nos chamar de louco, de fanático, do que quiser, mas isso aqui é que nos dá combustível para nós dizer não para o diabo. É essa graça, é esta palavra, é esse combustível, é esta essência. Olha aí. É manhã de jejum. Levanta a mão desse varão e dessa varoa. Diga: nós queremos, Pai. Diga: nós queremos poder. Diga: nós queremos graça. Porque o Senhor deu poder aos apóstolos e nós queremos também. Diga: nós queremos poder. Nós queremos graça. Porque o Senhor deu a homens simples, homens que procuraram se esconder no esconderijo do Altíssimo. E nós já estamos aqui, meu Pai, nesta mesma essência, querendo poder. E talvez você diz: Deus, por que, Pai? Por que tudo isso, Deus? Por que tudo isso, Pai? Deus está dizendo: eu estou te sustentando, porque ainda tem caráter em ti, porque ainda tem sintomas de transformação, porque ainda tem uma vida cheia do meu Espírito. E o vento pode soprar da esquerda ou da direita, mas olha tu continuando de pé aí, ó. Olha tu ainda de pé, olha tu ainda enaltecendo. E há uma graça de Deus agora nesse lugar. Deus vai te renovar aqui agora. Olha a unção de Deus te tocando aí agora, ó. Olha a presença de Deus te fortalecendo, olha. Olha a unção de Deus te fortalecendo aí, olha. Olha Deus enchendo a tua vida, olha. Olha Deus te enchendo. Oh, nagador que mandará bastou beber repredeguebia. Olha o poder de Deus. Seja renovado. Eu não sei o que ele viu, não entendo por que eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou.
abraçou. Sou pequeno, Ele Pode extravasar na presença de Deus, é o céu. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era amor. O céu Em alto e bom som, vai. Eu só quero Adora, por Imperatriz. isso estou aqui. E se eu não adorar, faltará algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Olha o bonito de Jesus, vai. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, faltará algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Levante as mãos para adorar. Eu só quero adorar, Por isso e se eu não adorar, faltará algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me segura a mão desse irmão que está do seu lado. Levanta a mão dele ao céu, levanta. Levanta a mão desse irmão ao céu, segura. Pode fechar o corredor, segura. Segura a mão desse irmão, levanta a mão dele ao céu. Diga: Pai, nós queremos poder aqui agora. Nós queremos unção, nós queremos renovo. Nós queremos continuar nesta essência, nesta graça. Então eu peço que você abra a tua boca agora e comece a adorar. Vai, diga: Deus, eu quero. 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 Deus, me enche. Deus, me toca. Deus, me renova. Deus, me pega. Vai. Vai, 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 vai. Abre a boca. Deus está te tocando aí. 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 Olha Deus te enchendo. Olha Deus te renovando. Olha Deus te... Oh, na garra mandou que mendeguedobia. Deus, renova, 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 renova. Olha o fogo do Espírito Santo. Olha o fogo do Espírito Santo. Olha o fogo do Espírito Santo. Pega, 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 pega força, pega graça, pega o chão. Toca, meu Deus, 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 toca, meu Deus. Renova,
renova, renova, renova, renova, renova, renova nos dons, renova nas línguas, renova, renova no fogo espiritual, renova, 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 renova. Urama cancho remanda gada sepe, iribicanto nemena que te pepe, iribidara sepia. Olha Deus te sacudindo, olha Deus te enchendo, olha a mão de Deus te pegando, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus. Tem brasa, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. O carnal não consegue compreender isso, o natural não consegue compreender isso, mas tu sente, tu sente, tu sente, tu sente, tu sente, tu sente. Então abre a boca, aumenta a tonalidade da adoração, aumenta a tonalidade da adoração, aumenta, mais intenso, vai, mais intenso, vai. Abre a boca, porque Deus... que minará canto nemede que promanasha aranjubigebetu camandaste repromenebia. Há anjos de guerra nesse lugar, a atmosfera está Olha aí, o mal não resiste, viu? O mal não resiste o poder de Deus. Então manda a glória para o Senhor. Vai, vai, vai. Abre a boca e dá glória a Deus. Vai, abre a boca e dá glória a Deus. Vai, 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 vai. Deus faz nesse lugar. Ô Nigel, pega o teu voto e vem aqui à frente. Vem. Pega o teu formulário e vem à frente. Olha aí, pode deixar aí. Pega o teu formulário e vem à frente. Eu quero me despedir agora de todos os nossos amados irmãos internautas. Deus abençoe todos vocês. Nos acompanha sempre, tá? Nos acompanha sempre. Mais que igreja, uma família.